Hoje, podcast número 15, vamos falar sobre o homem antifrágil, como fazer do limão uma limonada. Se eu fosse você, eu me assentava, caneta e papel na mão, para a gente falar desse assunto muito sério hoje. Muito sério. E isso tem aparecido com muito mais frequência do que nós imaginamos. Muito, muito. Vou ajeitar aqui mais um pouquinho. E quando a pressão aperta, meu amigo, você cresce ou você quebra? Essa é a pergunta que vai ficar para nós nesse dia de hoje, viu? Quando a pressão aperta, você cresce ou você perde? Ou você quebra? Aperta ou quebra? Todo homem acha que é forte, não é? Até perder alguma coisa. Eu quero começar com uma pergunta simples hoje para vocês, tá? Você é forte ou só nunca foi pressionado o suficiente? Responde para você mesmo essa pergunta, tá? Porque força imaginada é diferente de força testada, tá? Porque quando a gente fala uma coisa, parece uma coisa, mas quando a gente passa por aquilo, meu amigo, é totalmente diferente. É totalmente desconfortável. E a vida vai entregar limões, tá? E depende de nós fazer esses limões limonadas. Perda de quê? Perda de família, perda de esposa, perda de um ente querido, perda de trabalho, perda de dinheiro, perda de carro, de bens, qualquer que seja, entende? Fracasso, quando você programa, promete em fazer alguma coisa e não consegue fazer, você se sente fracassado. Isso é mais um limão que acontece na vida da gente. Críticas, principalmente das pessoas mais próximas da gente, tá? São as críticas que mais machucam. Traição. Não estou falando aqui só de traição física, tá? De marido e mulher. Estou falando de traição qualquer, de amigo, de patrão, sócio, né? Esses são tipos de traição que machuca tanto quanto. Erro. Quando você erra e você até então pensava que você era perfeito, que você não ia errar novamente. E acaba errando. Crise financeira, quando você vê que o dinheiro entra e rapidamente ele escoa pelo ralo, entende? Isso é uma das... São algumas das opções que se fazem limões em nossas vidas, né? E a pergunta nunca foi se. A pergunta é, quando acontecer, quem você vai ser? O homem que reage ou o homem que cresce com isso? Porque se você reagir como você sempre fez, você não saiu do lugar ainda. Você está continuando a mesma pessoa. Ou você cresce com a situação. Aconteceu uma situação essa semana bem desagradável e daquelas ao ponto de você pensar assim, ó, vou abandonar o barco, vou picar o pé no pau da barraca, vou chutar o balde com tudo dentro, não quero nem saber. E aí veio aquele pensamento assim, depois de 2 dias, né? Gente, a missão tem que continuar. Esse crescimento, ele tem que continuar. Essa distração, esse tropeço, esse erro, pode dar o nome que você quiser para isso que aconteceu. Né? Eu estou usando um exemplo meu, porque fui eu que vivi isso. Né? Se eu ficar me vitimizando, se eu ficar ruminando isso, se eu ficar remoendo isso e não fazer desse limão uma limonada, de que vale vir aqui e falar para vocês o que eu tenho falado, entende?
E é disso que eu tenho falado. Quando esse limão chegar, eu sei que esse limão é azedo, entende? Se você fizer a limonada com casca e tudo, aquela limonada suíça que eles falam, né? Ainda fica pior ainda se você demorar ainda a tomar ele, entende? Esse é um desafio muito grande. Entendendo o limão, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a história do limão. O que é um limão na vida de um homem? Tá? É tudo aquilo que você não queria que acontecesse, você vigiou, você protegeu, você tomou todos os cuidados, mas mesmo assim acontece. E deixa eu te fazer uma pergunta, tá? O problema é o limão ou é a falta de estrutura para lidar com ele? Se eu tivesse me vitimizado, como eu acabei de falar com vocês, com esse limão que aconteceu comigo, eu não estaria aqui agora falando com vocês sobre esse assunto, entende? Então isso me faz crescer mais, me faz buscar mais. E na biologia o músculo cresce com tensão, tá? Eu falo sempre sobre exercício, né, como cuidar do corpo, da alma e do espírito, né, que nós aqui é do movimento CAI. Para quem não ouviu ainda esse nome, é corpo, alma e espírito. É o nosso movimento que nós não cuidamos somente do corpo, do físico, mas cuidamos também da alma e do espírito. E como eu falava na biologia, o músculo cresce, né? Quando a gente vai para academia e a gente pega lá os pesos, né? Eu gosto muito de pegar peso na academia. Vem aquela dor, né, muscular, depois de 1 ou 2 dias você sente aquela dor assim. Essa dor é só a atrofia, os músculos abriram, né? Porque machucou ali. E aí você alimentando, você tomando os suplementos necessários, que na minha idade de 45 anos já não são mais a mesma coisa, né? A recuperação é muito mais lenta, então eu preciso dos suplementos para suprir essa falta que o meu corpo já não produz depois de tantos anos, né? O que acontece? Quando isso acontece, as fibras abrem, você preenche essas fibras, né, com suplementos, com alimentação, né, proteína, principalmente, carboidrato, bom, gordura. O que faz? Esse músculo nunca mais vai ser o mesmo, ele vai crescer. Esse limão que chegou com a dor muscular do exercício, o músculo nunca mais vai ser o mesmo, porque você injetou ali dentro, você pegou esse limão e fez dele uma limonada, não é? E sem essa pressão, ele só vai atrofiando, ele vai ficando menor. Quanto mais exercício, quanto mais alimentação, quanto mais suplementos na nossa idade, né? 40 plus, a gente tem que alimentar direito, a gente tem que suplementar, senão a gente não consegue. E sem desconforto, ele só enfraquece, tá? Se você não exercitar, se você não machucar esses músculos e colocar dentro dele todos os suplementos, né, vitaminas, para repor isso aí, ele vai se atrofiando. E o mesmo acontece com o homem. Será que a sua mente está sendo tensionada o suficiente ou você está vivendo confortável demais? Porque se você tiver com uma mente tensionada o suficiente, né, esticada, machucada ali, e quando entrar esse músculo, essa vitamina, essas proteínas, esses suplementos, ele vai fortalecer mais? Ou você está querendo viver uma vida confortável, sem limão, sem desafio, sem problemas, sem traição, sem erro, sem desconforto? Porque é assim, meu amigo, conforto constante cria fraqueza invisível. E hoje nós temos homens fracos. Nós estamos cheios de homens fracos hoje, que quando acontecem essas coisas, eles vão procurar consolo em outra coisa, entende? Em dopamina barata, eu falo sempre sobre isso, pornografia, masturbação, né? Álcool, bebida, droga, qualquer coisa que seja, prostituição, essas coisas que levam você a um alívio imediato, que a longo prazo isso vai te cobrar muito mais do que o preço que você iria pagar. E você não descobre quem você é quando está tudo bem, tá? Você não sabe o potencial que você tem enquanto a vida está confortável demais, enquanto está tudo normal, tudo bem. Você não sabe a força que você tem, você não sabe do que você é capaz de fazer.
Você só descobre quando perde o controle. E se a vida aperta hoje, meu amigo, você estaria pronto para agir da forma que você deveria agir? Ou você está funcionando enquanto está tudo certo? Porque eis aí a diferença do homem frágil para um homem antifrágil. Um homem que sabe o que ele é, sabe onde ele está e sabe principalmente para onde ele está indo. Não perca o seu foco quando os limões aparecerem em sua vida. Não perca. Entende? E vamos falar um pouquinho agora sobre isso, né? Sobre essa perca, sobre quando a gente perde alguma coisa. E o que dói mais? O que você perdeu ou o que isso revelou sobre você? Quando você perde uma coisa, dói mais pelo que você perdeu ou pelo que você percebeu em você com a forma que você reagiu com essa perda? É aí onde nós entramos. Corpo, alma e espírito, movimento cai, onde nós cuidamos do corpo, da alma e do espírito, porque nós aprendemos com o que revela com essa perca nossa, não perdemos, chegou o limão, nós pegamos esse limão, sabemos que ele é azedo, mas nós fazemos desse limão uma limonada. A diferença do homem frágil para o homem antifrágil. O homem frágil, ele pensa só no que ele perdeu. Ele não foca no que aquilo revelou sobre ele. Se revelou alguma fraqueza, se revelou alguma necessidade, se revelou alguma dependência, entende? Aí nós vamos tratar essas áreas que se revelaram durante ou após essa perda, certo? Então vamos continuar aqui porque isso é ouro aqui hoje, tá? Quando você perde o emprego, é a renda que dói mais ou é a identidade sua? Aquele dinheiro vai te fazer falta? Aquele dinheiro que está fazendo falta, ele revela quem você é? Ou ele revela quem você poderia ser se você tivesse agido de forma diferente do que você agiu agora? Quando você perde um relacionamento também, é a pessoa ou a validação? Você foca na pessoa que você perdeu ou você foca na validação que aquilo te deu quando você perdeu essa pessoa? Né? Porque tem homem que ele não sofre pela perda, tá? Ele sofre porque não sabe quem é. E sem aquilo, o homem frágil pergunta: por que isso aconteceu comigo? Elias, mas por que aconteceu comigo, Elias? Mais uma vez, Elias, isso aconteceu comigo. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida agora sem essa pessoa, ou sem esse emprego, ou sem esse dinheiro, ou sem esse amigo. E o homem antifrágil pergunta: o que isso está tentando me ensinar? O que eu posso aprender com isso, com essa situação? Com o que você perdeu, com a traição, com o erro, com a frustração? O que você aprendeu e o que essa situação está ensinando neste momento? O que eu posso fazer? Que tipo de limonada? Ou o que eu posso fazer com esse limão? Eu escolho fazer uma limonada, mesmo que ela seja amarga, mesmo que ela seja azeda. Um entra em vitimização e o outro entra em evolução. É a sua escolha. O que você escolhe fazer com esse limão? Você vai se vitimizar? Você vai ficar chorando pelos cantos ou você vai melhorar? Você vai evoluir com essa situação? É disso que eu estou falando. Você está sofrendo pela perda ou evoluindo por conta dela? Porque se você estiver só chorando pelo leite derramado, em vez de procurar a forma de buscar outra coisa para substituir esse leite derramado, você está perdendo o seu tempo. Ou você sofre por essa perda ou você evolui por causa dela. Só tem essas duas opções, tá? Você perdeu algo ou ganhou clareza? É disso que eu tenho falado sempre já, gente. Quando perdemos alguma coisa, focamos sempre
no que nós podemos ganhar, no que nós podemos tirar dessa dor, do que tipo de limonada nós podemos fazer com esse limão. Eu ensinei as minhas filhas a fazerem um mousse, né? Ou de maracujá, ou de limão, principalmente esses dois, né? Porque como são frutas azedas, elas coalham, né? É mais fácil dar consistência ao creme de leite e ao leite condensado com essas duas, comparando com os outros mousses que tem por aí, né? Então eu ensinei elas a fazerem. Então aqui em casa eu tenho meu pezinho de limão, né, que fica na porta ali, quando chega da primavera para frente, assim, quando tá a temperatura boa, eu coloco ele para fora e deixo ele ali o verão todo, depois eu volto ele para dentro de novo. Ele passou o inverno todinho, produziu 3 limões grandes. Tirei 2 na semana passada, usei ele para me fazer o meu shot, que eu tomo todos os dias. E tem mais um lá pendurado no pé, e o outro nós fizemos, eu temperei uma carne com ele. É sua opção escolher o que você faz com esse limão, entende? Você pode chupar ele, só a fruta, como se você estivesse comendo uma laranja, chupando uma laranja, e você vai sentir o amargo que ele é, o azedo que ele é. Ou você pode pegar ele, misturar com água e açúcar, ou com um adoçante da sua preferência e fazer uma limonada com ele. Ou ainda melhor, você pode fazer um mousse com esse limão, entende? Então não focamos na perda em si, mas o que nós aprendemos com essa perda. Tá? Passando para o próximo passo aqui, falamos sobre fracasso também. Quando a gente fracassa, que foi o meu caso dessa semana, eu sempre vigiei sobre essa situação e acabei vacilando e eu me senti por um dia um fracassado, entende? No segundo dia eu comecei a pensar, gente, o que eu aprendo com essa situação? Né? Se eu me vigiei por 98% do tempo, em 2% eu acabei fracassando, entre aspas, eu acabei pisando fora dali, eu acabei exagerando um pouco, isso prova que você é incapaz ou prova que você tentou? Eu escolho ver que prova que eu estou tentando ainda, entende? Eu não só tentei, mas continuo tentando. Eu peguei, pisei fora da linha, agora eu voltei para a linha de novo e vamos continuar a vida, porque a vida é aprendizado diário. Nós aprendemos todos os dias com os nossos fracassos, principalmente mais do que com as vitórias. Porque você nunca é visto pelos 98% certo que você fez. Você é visto principalmente pelos 2% que você não fez, entende? Esse é o julgamento humano hoje em dia. E isso só te prova quem é você, se você é capaz ou se você continua tentando, tá? Você quer parecer competente ou você quer se tornar competente? Essa é a questão. Uma pessoa competente, ele faz 98% e quando ele erra os 2%, ele acha que ele não é competente o suficiente. Isso é o pensamento do homem frágil. O pensamento do homem antifrágil é quando isso acontece, ele não pensa se ele é competente ou não. Ele quer se tornar competente. Ele aprende com esses erros, ele ajusta a rota e ele volta para o caminho de novo e continua. Porque parecer é confortável, tá? Se você parece competente, é confortável. Mas se tornar competente, meu amigo, exige repetição, exige erro, exige exposição e exige principalmente o desconforto. Porque quando você erra, meu amigo, dói. E esse desconforto incomoda. E quando você falha, o que dói mais, tá? O resultado ou o fato de alguém ter visto? Foi o resultado daquilo que você falhou, da falha que você teve ou que você cometeu, ou o fato de alguém ter visto o que você fez? É duro, né? É duro a gente pensar nisso, porque tem certas coisas que a gente comete sozinho, tem certos erros que a gente comete sozinho.
Tem vários erros que a gente comete na presença de outras pessoas e é totalmente diferente, tá? Então, o resultado disso te incomoda mais ou o fato de alguém ter visto te incomoda mais? No meu caso, o resultado daquilo que aconteceu me incomodou mais do que alguém ter visto o que aconteceu, entende? E assim, você sai disso muito mais forte, muito mais determinado, entende? Você desiste porque falhou ou falha até dominar? Eu falho até dominar. Eu não desisto porque eu falhei, entende? Porque eu falhei muito. Em 45 anos, imagine quantas vezes eu já falhei. Mas eu vou continuar falhando até eu dominar completamente todas as áreas da minha vida. Corpo, alma e espírito. É disso que eu estou falando. É aprender com o fracasso. E o fracasso para você, ele é humilhação ou ele é laboratório? Como eu aprendo com os meus fracassos, como eu aprendo com os meus erros, para mim ele é um laboratório. Eu passei por isso, agora eu vou melhorar para não passar pelo mesmo erro de novo. Eu já falei muito tempo atrás, peque, mas não peque pelo mesmo pecado outra vez. Não erre duas vezes o mesmo erro. Procure sempre não errar da mesma forma que você errou, entende? Você está tentando até doer ou você está tentando até dominar? Eu continuo tentando até eu dominar tudo isso, entende? Porque quando eu dominar o corpo, a alma e o espírito, eu tenho certeza que está na hora de eu partir, entende? Até lá, meu amigo, eu vou continuar tentando até eu dominar. Porque o homem antifrágil, ele não foge do erro. Ele usa o erro como ferramenta. O homem antifrágil, ele não é isento de erro. Ele continua errando porque ele está vivo. Ele é um ser humano e vai continuar errando. Depende de você aprender a fazer o que com esses erros. Crítica. Quando alguém te critica, o que dói mais? O conteúdo ou o seu ego sendo tocado? Essa dói, mas dói mesmo. Quando alguém te critica, foi o que a pessoa falou sobre você ou se aquilo tocou o seu ego, entende? Quando toca o seu ego, incomoda muito mais, entende? Essa é a dor que te faz crescer, entende? E você prefere proteger sua imagem ou melhorar sua performance? Porque a sua imagem é sua imagem, meu amigo. Um dia desse atrás eu vi um vídeo do Usain Bolt, né? Aquele corredor jamaicano, que foi campeão olímpico várias vezes aí, né? Que manteve o recorde por muito tempo até ser batido agora por um australiano. No primeiro ano que ele disputou, ele perdeu para o Tyson Gay, daqui dos Estados Unidos. Em momento algum ele desistiu, porque se ele tivesse desistido daquela imagem que ele teve no ano anterior, ele não teria treinado o suficiente, melhorado todas as condições, todas as áreas dele, para ele conseguir chegar onde ele queria chegar. Nesse caso, ele melhorou a performance dele, que no ano seguinte, naquela mesma prova, foi inverso. Quem chegou em primeiro, na segunda agora, chegou em segundo lugar. Porque aquele que ficou em segundo lá atrás, ele melhorou a performance dele para ele chegar onde ele queria chegar, entende? E se existe 5% de verdade na crítica, vale a pena ignorar? Eu costumo sempre dizer que não existe crítica construtiva. Crítica é crítica, tá? Não tem esse negócio de crítica construtiva ou crítica destrutiva. Isso é termo que eles inventaram por aí, entendeu? E se existe 5% de verdade nela, vale a pena ignorar? Eu creio que não. Eu creio que se você analisou a crítica e aquela crítica tem a ver com você e não a pessoa que te criticou, ok, vale a pena corrigir. Agora, se você analisou a crítica e aquela crítica diz mais sobre aquela pessoa do que você mesmo, aí, meu amigo, deixa passar, porque isso não tem nada a ver com você.
Isso tem a ver com a pessoa com quem te criticou, entende? Você quer estar certo ou você quer crescer? Eu prefiro crescer, porque é com o erro que eu cresço mais, entende? E toda vez que eu passei por um erro, toda vez que eu cometi algum erro, eu saí lá na frente muito mais forte do que eu saí agora, do que quando eu entrei naquele momento em que eu errei, entende? Quantas oportunidades você já perdeu porque ficou só na defensiva? Você não quis ouvir, você não quis se expressar, você não quis se arriscar, você só ficou pensando em se defender, entende? Tenho aquilo para mim, eu não vou dar para ninguém, não vou partilhar com ninguém, não quero que ninguém veja, não quero que ninguém saiba. E você vai perdendo oportunidades por não se abrir. Porque o homem frágil, ele se protege, tá? Ele se fecha igual um casulo e fica ali preso ali, entende? O homem antifrágil, ele ajusta. Errei, peguei esse erro, voltei com ele pro trilho, alinhei novamente e bora para frente, porque a vida não para, meu amigo. A vida é justa, ela não para, ela continua rodando. É o tempo inteiro, até você chegar no seu último dia. Vamos falar também de traição, tá? É um dos limões mais amargos que tem. E aqui eu não estou falando de traição física, tá, gente? Traição entre marido e mulher, namorado, esposo, noivo, o que quer que seja. Eu estou falando de qualquer traição, no caso. Mas deixa eu perguntar algo bem desconfortável agora, tá? Você foi traído? Ou você ignorou sinais que não quis ver? Porque para isso tudo acontecer, para chegar nesse ato da traição, sinais foram revelados pelo caminho que você ignorou. Quando você ignora esses atos, ele acaba cobrando mais tarde. E aí é quando você é traído. Entende? Você confiou ou você se iludiu? Porque se você pensava que aquela pessoa ou aquela situação você poderia confiar cegamente e acabou sendo traído, você acabou se iludindo a si próprio, né? Você ficou mais sábio ou mais fechado depois disso? Volta lá atrás. Se você pegar esse limão e aprender a fazer uma limonada dele, gelada, doce, refrescante, ou um mousse bem geladinho, você está aprendendo a ser sábio, você está ficando sábio com essas situações. Você amadureceu ou você ficou amargo com isso? Se você, em qualquer situação que acontecer na sua vida, você ficar... O nosso dilema do movimento CAI é sem desculpa, sem vitimismo e sem mimimi. Quando tudo isso acontece, ou qualquer coisa acontece na nossa vida, qualquer limão que chega até nós, meu amigo, pegamos esse limão, trituramos ele, ou nós fazemos um mousse dele, ou nós fazemos uma limonada dele. É assim que a gente faz. A gente não fica com desculpa, nem com vitimismo e nem com mimimi. A dor, ela te fortalece ou ela te endurece? A dor me fortalece. Eu falei para vocês no início. Exercício físico. Ontem nós fizemos bíceps e tríceps na academia. Eu e o meu parceiro de treino lá, que pelo menos umas 2 vezes por semana nós treinamos juntos, o Sérgio. E ontem foi assim, um treino satisfatório, meu. Vou falar com você, foi muito gostoso ontem. Mas hoje eu sinto tudo. Não sinto dor, mas sinto que aqui foi trabalhado ontem, entende? Então essa dor, ela não me endurece, essa dor ela me faz evoluir. E toda e qualquer dor que chega até a minha vida, meu amigo, eu pego ela, reverto ela e uso essa energia e canalizo ela para outra coisa, entende? E eu vou sair lá na frente mais forte, porque ela não me endurece, ela só me evolui mais. Mais e mais e mais.
Você está mais consciente hoje depois dessa situação ou você está mais desconfiado? Porque se você estiver desconfiado de tudo ou de todos, você não aprendeu nada com essa situação. Você deveria estar muito mais confidente, você deveria estar muito mais confiante, você deveria estar muito mais assertivo, você deveria estar muito mais acreditando em você mesmo, não é? E vamos falar também de erros. Erro é inevitável, tá? Eu errei, eu erro e eu vou continuar errando. Nunca pelo mesmo motivo, nunca na mesma área. Mas repetição é escolha, tá? Eu escolho não cometer o mesmo erro novamente. Eu pego esse erro, eu pego esse limão e faço dele uma limonada. Você assume rápido ou você explica demais? Se você tentar justificar os seus erros, isso só demonstra quão frágil você é e quão frágil você tem escolhido ser. Se você assume rápido, se você pega esse limão, recebe ele, espreme ele e faz o que você tiver que fazer com ele, meu amigo, aí já era, você cresce muito rápido. Outra, você corrige rápido ou empurra o problema com a barriga? Aconteceu o problema? No calor do momento, não é hora de resolver, deixa passar a situação, entende? No outro dia ou no outro momento que tiver tudo muito mais calmo, você corrige esse problema, você não empurra isso com a barriga para frente, entende? Porque se você empurrar isso, isso vai causando feridas, essa ferida vai se abrindo e depois para fechar, meu amigo, já era. Aí é só a misericórdia ou a graça. O erro, ele revela a sua incapacidade ou revela onde você precisa ajustar. Para mim foi um tapa na cara, porque isso não revelou a minha incapacidade, porque eu sei o que eu sou capaz. Isso só revela onde eu precisava ajustar. E hoje nós já estamos ajustados, nós não estamos ajustando, nós estamos ajustados para não cometer aquele mesmo erro novamente. Você está repetindo o padrão ou evoluindo o processo? Porque se você estiver repetindo o mesmo padrão todas as vezes, meu amigo, você está parado lá atrás. Você está preso, você está chupando aquele limão, entende? Em vez de pegar aquele limão, em vez de deixar de ser um homem frágil e se tornar um homem antifrágil, evoluindo com o processo, com a dor, ou com a acidez, ou com o azedo, você está se fortalecendo cada dia mais como um homem frágil, que não sabe fazer limonada de nenhum limão. Você aprende com o erro ou você negocia com ele? Aqui a gente não negocia com o erro, meu amigo. Aqui a gente não negocia. Aqui a gente aprende com ele. A gente pega, ajusta, a gente espreme esse limão, a gente põe uma água gelada com açúcar, a gente bate aqui no liquidificador e depois nós adicionamos gelo nele e fazemos aquele suco refrescante, ótimo de tomar no verão, né? Porque o homem frágil, ele erra e automaticamente ele se esconde. O homem antifrágil, ele erra, assim como erra também o homem frágil, só que ele corrige e cresce ainda mais forte. Ele sai dessa situação muito mais forte. Porque a gente aprende com essa situação. A gente aprende mais com os erros, com o acerto. Falando novamente sobre isso que eu falei há minutos atrás. Nós crescemos muito mais na crise do que na tranquilidade. Vamos falar também de crise financeira, tá? Se sua renda caísse pela metade amanhã, você teria estrutura ou entraria em pânico? Ai, essa é boa, porque eu já tenho vivido na estrutura há muito tempo, meu amigo. Pânico.
é para homens frágeis. E coisa que nós não somos é homens frágeis. Aqui no movimento CAI, meu amigo, nós aprendemos todo dia e nós vamos criando essa estrutura, essa base. Quando a gente cria essa base do corpo, da alma e do espírito, é quase impossível essa estrutura ser abalada. Porque se você entrar em pânico, meu amigo, só revela a sua fraqueza. Você controla o seu dinheiro ou ele te controla? Ai, ai, aqui ele não tem chance, aqui ele não tem poder nenhum, meu amigo. Mamon passa longe daqui, porque ele não controla aqui, eu controlo ele, 100%. Tendo dinheiro na conta ou não, ele é controlado por mim. Tá? Eu não dependo dele para fazer o que eu tenho que fazer. Eu não dependo dele para sonhar, eu não dependo dele para ir, eu não dependo dele para ser. Tá? Você vive para parecer forte ou você vive para se tornar forte? Parecer forte, meu amigo, você pode parecer. Porque as pessoas usam máscaras, né? Que para certo tipo de pessoas ou certo tipo de ambientes, você demonstra uma pessoa. Em outros ambientes, você é outra pessoa totalmente diferente. Então você pode parecer forte, enquanto nós, homens antifrágeis, homens decididos, homens que cuidam do corpo, da alma, do espírito, a gente, cada dia que passa, cada desafio, cada erro, cada problema, cada limão, a gente sai mais forte dessas situações, tá? Pode ter certeza disso. A crise financeira, para você, ela é azar ou é despreparo acumulado? Porque se você achar que a sua crise financeira ela é só azar, eu tenho que te pedir desculpa, tá? Porque eu vou te falar a verdade. Isso é um despreparo acumulado, porque se você tivesse se preparando para qualquer situação, seja boa ou ruim, se você estivesse economizando para fazer um investimento, se você estivesse já investindo em alguma coisa, nem que seja o mínimo possível. Eu não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando de físico. Se você estivesse investindo no seu corpo, na sua mente, na sua alma e na sua mente, quando vier essa crise, você não se desespera. Você mostra que você está preparado. Porque o dinheiro, ele não cria o homem, ele expõe. Nesse caso, qualquer crise que acontecer na sua vida, homem, ela vai te expor, essa situação vai te expor, esse erro vai te expor, essa traição vai te expor. Porque é aí onde você é forjado, é no fogo, meu amigo, que você é forjado. E se a pressão viesse agora, dia 26 de abril de 2026, ela te quebraria ou ela te obrigaria a crescer? Porque se a pressão vier agora e ela te quebrar, meu amigo, você é um homem frágil, você é um homem fraco, você é um homem mimimi, um homem vitimista, um homem que só dá desculpa. Agora, se ela te obrigar a crescer, aí já era. Isso só revela quão antifrágil você é. E a pressão pode vir, tá? Pode vir. Porque aqui, meu amigo, com essa pressão, vou usar aqui, como eu acabei de falar sobre forja, né? Não sei se vocês já viram algum vídeo sobre como é feito as facas, espadas, né? Na época antiga, né? O ferro, o metal, ele era colocado no fogo até ele esquentar e depois vinha com uma marreta batendo nele de um lado e do outro, de um lado e do outro, aquilo ia abrindo ele aos poucos, né? Que aquilo é um processo bem longo e cansativo. Aquilo vai abrindo aos poucos, depois chega um ponto que ele só precisa afiar.
Então, se essa pressão que você recebe todos os dias, ela não te afiar para cuidar da sua vida, isso só te revela que você é um homem frágil. E aqui no Movimento CAI nós não aceitamos homens frágeis. Nós não dizemos que nós não erramos, que sim nós erramos. E erramos todos os dias. Mas nós aprendemos com os nossos erros. E esses nossos erros, eles nos obrigam a crescer mais. Porque a gente não fica só pensando no erro. A gente aprende com ele, a gente tira desse limão limonada, a gente tira desse limão mousse, a gente tira desse limão tempero, a gente tira desse limão várias coisas. Porque a verdade que fica, o problema nunca foi o limão em si. O problema é querer a vida doce demais, sem desenvolver força para lidar com o ácido do limão. Porque se você quiser viver uma vida confortável, você nunca vai deixar de ser um homem frágil. Você nunca vai se tornar um homem antifrágil. Você não vai aprender a lidar com o ácido, com a acidez, com a falta de doçura, com a falta de estabilidade. Se você foca numa vida doce, meu amigo, aqui não é para você, tá? Se você foca numa vida doce, sem dor, sem dificuldade, sem erro, você pode seguir a sua vida. Porque esse movimento aqui é para quem aprende a fazer limonada com o limão. Vai vir a dor, vai vir a dificuldade, vai vir a traição, vai vir a crítica, vai vir o julgamento. Só que a gente não prende a gente não gasta, a gente não investe a nossa energia nesses pensamentos, entende? A gente aprende com eles. Hoje, eu pergunto para você, você está construindo estrutura ou apenas torcendo para que nada dê errado? Porque se você estiver esperando uma vida sem erro, mais uma vez, você pode seguir o seu caminho. Aqui não é para você, tá? Aqui nós somos homens que erram, nós somos homens que assumem os erros, nós somos homens que corrigem os erros, nós somos homens que corrigem a rota, mas nós continuamos rumo aonde nós temos que chegar. E ponto. Você quer mais pressão ou você quer se tornar maior do que ela? Você quer menos pressão ou você quer se tornar maior do que ela? Eu vou repetir mais uma vez, tá? Você quer menos pressão, menos problema, menos crítica, menos traição, menos falta, ou você quer se tornar maior do que ela? Porque se você quiser se tornar maior do que ela, venha caminhar conosco. Porque aqui nós caminhamos, nós erramos, nós corrigimos e nós seguimos a nossa rota. Porque aqui pressão, meu amigo, ela só nos faz crescer como uma espada, tá? Uma outra opção que eu gosto muito de falar sobre é sobre o balão, né? Você pega lá aquelas bisnagas, bexiga, onde quer que, depende da área, do lugar que você está no Brasil, tem um nome, né? No balão, no Brasil, a gente chama de ou bexiga, ou bisnaga, ou o balão, o que quer que seja. Em Minas Gerais, né? De onde eu venho. Para aquele balão, aquele saquinho ali, aquela borrachinha tão pequenininha, virar um balão desse tamanho, o que é preciso ser feito com ele? Você precisa ou soprar, né, com a sua boca, ou usar qualquer aparelho, né, equipamento para encher ele, mas aquela bisnaguinha, aquele plásticozinho tão pequenininho para virar aquele balão assim, é preciso meter pressão naquilo. E quando você pega essa pressão, e não importa com o tamanho dela, você vai se tornar muito maior do que ela. É impressionante como que isso funciona na vida real, entende? Na vida de um homem. A vida, ela não vai parar de te testar. É todos os dias. Até
o último dia. Eu costumo dizer que a nossa vida é como a gente vai ao supermercado e a gente recebe aquele papelzinho com o número, né, que a gente vai ser atendido. Quando chegar o nosso dia, a gente não sabe o número. Mas quando o Senhor chamar aquele número, meu amigo, não tem desculpa, nós vamos ir. Até lá nós vamos continuar aprendendo, nós vamos continuar desenvolvendo, nós vamos continuar melhorando com essa pressão que é colocada sobre as nossas costas ou sobre as nossas cabeças. E a questão é, você está treinando voluntariamente ou vai aprender pela dor obrigatória? Porque se você tiver querendo aprender pela dor obrigatória, boa sorte para você, tá? Eu diria para você continuar treinando, errando, mas aprendendo com a dor todos os dias. Porque no final, não é o evento que define o homem que você é. Não é aquele acontecimento que define quem você é de verdade. Porque se você focar sempre no erro, você nunca vai ser quem você nasceu para ser. E a resposta é: quando o próximo limão chegar, quando o próximo limão chegar na sua vida, você vai reclamar do gosto, do amargo, da acidez, ou vai fazer a limonada com ele? É sua decisão, é sua escolha. E talvez a pergunta mais importante seja: você já começou a se preparar ou ainda está esperando a crise te acordar? Porque se você começou a preparar, se você já começou a treinar com os seus erros, não espere a crise te acordar. Acorde antes que a água fria toque a sua bunda. Acorde antes que o dinheiro da sua conta acabe. Acorde antes que uma doença seja diagnosticada pelo tamanho que está a sua barriga. Ou pelos alimentos que você consome. Acorde, não espere que a crise te acorde, porque talvez pode ser tarde demais. É sua escolha ser um homem frágil ou um homem antifrágil. E se isso te ativou, não guarde só para você, tá? Compartilhe com alguém, com um homem que precisa ouvir isso, porque esse assunto é sério. É muito sério. E nós precisamos levar essa mensagem a muitos homens que estão aí fora pensando que eles não têm solução. Porque o homem de verdade, meu amigo, ele cresce junto. Então vamos ajudar todos os homens possíveis no nosso meio a se tornarem homens antifrágeis também. E se você quiser continuar nesse nível, segue a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, fica por perto, porque todos os dias tem uma mensagem para você, todos os dias tem um post, porque aqui não é motivação, tá? Aqui é ativação, e nós ativamos homens antifrágeis, homens que governam, homens que dominam, homens que não ficam com vitimismo, mimimi, tá? Aqui nós buscamos homens que querem fazer o que tem que ser feito, homens que querem buscar a ser um homem antifrágil todos os dias. Para vocês, mais uma vez, meu nome é Elias. Esse foi mais um episódio, nosso episódio número 15 do Movimento CAI, o nosso podcast semanal. Nós falamos sobre o homem antifrágil, como fazer do limão uma limonada. Um grande abraço a todos. Força!